Estou aqui para cumprir mais um módulo desse curso Seminários Virtuais, promovidos pela OAB, juntamente com a MAT e a escola da OAB. É, para mim, uma satisfação e agradeço aos organizadores. A parte que me coube aqui, na sequência desses módulos, foram dois temas. A arbitragem aplicável nos conflitos individuais do trabalho, que foi agora introduzida na CLT pela Lei 13.467 de 2017, que tem sido denominada a Lei da Reforma Trabalhista. E o outro tema é a jurisdição voluntária trabalhista para a homologação de acordos extrajudiciais. São dois temas inéditos no processo e no direito material do trabalho, e creio que, portanto, são temas também controvertidos. Serão, creio, bastante controvertidos pelo menos a partir do enfoque que eu vou aqui explicitar para os senhores. Para compreender a introdução desses dois institutos no direito processual e material do trabalho, vou resgatar alguns aspectos relacionados às premissas da reforma trabalhista. Evidentemente, não é propósito aqui fazer um apanhado abrangente e aprofundado dessas premissas, mas pelo menos algumas delas, e de maneira mais rápida, breve e superficial, eu acho interessante para contextualizar os dois institutos sobre os quais eu vou discorrer aqui nesta aula. Mas eu queria registrar que, como o objetivo do curso é trazer às pessoas que o acompanham ou que virão acompanhá-la, dar a elas o conjunto das modificações trazidas pela reforma trabalhista, eu não vou aqui fazer comentários críticos sobre essas premissas, e nem não cabe aqui, nesse momento, um posicionamento pessoal. Esse posicionamento, como professor que sou, foi externado nas diversas manifestações e palestras antes da reforma. Agora nós temos a lei posta, que vai entrar em vigor no dia 11 de novembro do corrente ano. Então, cabe-nos apreender o sentido dela e aplicarmos a legislação. Isso, porém, não dispensa uma análise técnico-jurista do ponto de vista constitucional. Então, alguns aspectos eu vou questionar e mostrar até algumas contradições, vamos dizer assim, entre o direito posto pela reforma e as premissas adotadas. Mas isso muito brevemente. Eu vou me ocupar mesmo de trazer essas mudanças, tentar elucidá-las da melhor maneira possível. Para isso, eu conto com a minha vivência de professor da Universidade Federal, da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, e também a experiência de magistrado trabalhista, que também me dá alguns elementos de experiência para poder avaliar a extensão das mudanças que a reforma trabalhista nos trouxe nesses dois temas específicos, qual seja a introdução da arbitragem nos dissídios individuais do trabalho. Essa distinção ela faz sentido porque, em relação aos dissídios coletivos, essa autorização da utilização da arbitragem
já está no artigo 114, seu parágrafo 2º, desde 1988. Então, a grande discussão ao longo desses 25 anos ou mais de vigência da Constituição era se a arbitragem seria adequada e compatível com os direitos individuais do trabalho. Agora, o legislador trouxe norma positiva, explícita, que admite a aplicação da arbitragem nos dissídios individuais, cujos os elementos normativos farei em breve. O segundo tema, a jurisdição voluntária trabalhista para homologação dos acordos extrajudiciais. Com relação a esta temática, eu tenho observações que considero importantes. Bem, quais são as premissas mais consistentes em torno das quais o legislador reformista assentou a reforma trabalhista? Partiu-se da premissa de que o sistema, a organização do trabalho, tanto as suas instituições quanto a regulamentação, elas são excessivamente paternalistas e que há um intervencionismo exacerbado do Estado nas relações de trabalho, a ponto de cercear as liberdades individuais, tanto na contratação como no desenvolvimento do contrato de trabalho. Além disso, a regulamentação trabalhista, isto na perspectiva do legislador reformista, ela regula excessivamente as relações de trabalho e com muita rigidez. Isto, segundo o legislador, porque exagera ou perpetua na avaliação do trabalhador, em geral, como hipossuficiente. Há uma exacerbação da ideia de hipossuficiência, e o legislador entendeu que, historicamente, já não tem mais sentido tanta proteção e o trabalhador não é tão hipossuficiente assim. Prometi que não ia fazer nenhuma crítica, mas o Brasil é grande. Nós não podemos pensar no hipossuficiente nos estados do Sudeste e do Sul do país. Nós temos o Nordeste, o Norte do país, o interior dos estados, etc. Mas vamos ficar por aqui. Além disso, o legislador considera que a legislação trabalhista está obsoleta, porque não acompanhou o desenvolvimento das tecnologias, as novas formas de modos de ocupação da mão de obra, os novos modelos de gestão da mão de obra, gestão da produção, a globalização da economia, etc., etc. Isso vem comprometendo a competitividade e a produtividade, além de comprometer o desenvolvimento econômico, novos investimentos, etc., etc. No que tange à administração da justiça, as premissas da reforma são também aquilo que é conhecido de todos nós: a excessiva judicialização das relações de trabalho. As altas taxas de congestionamento do Poder Judiciário em geral, das quais não escapa o Poder Judiciário trabalhista, embora seja a Justiça do Trabalho ainda a menos morosa ou a mais rápida de todos os ramos do Poder Judiciário.
mas ainda assim registra-se um volume imenso de demandas e uma exacerbada morosidade nos grandes centros, de modo que a agilidade que é característica, ou deveria ser a característica do processo trabalhista, fica por conta de exceções, mas nos grandes centros, os grandes volumes de demanda nos fóruns trabalhistas, infelizmente, comprometem o princípio da duração, da razoabilidade, duração razoável do processo, também no campo da justiça do trabalho. O legislador também critica e tomou providências normativas em relação ao que ele considerou como excessivo ativismo judicial e, por meio desse ativismo judicial, uma intervenção indevida do Poder Judiciário nas funções do Poder Legislativo, por intermédio, principalmente, dentro do questionamento diagnóstico do legislador, principalmente em relação à jurisprudência criativa do Tribunal Superior do Trabalho. Esta abordagem foi muito contundente na exposição dos motivos da nova legislação, questionando os parlamentares reformistas exatamente a inovação normativa, entre aspas, pela via da jurisprudência do TST, mencionando diversas súmulas em que não se limitaria à interpretação e harmonização da interpretação da legislação trabalhista e a garantia de sua coerência com a Constituição Federal. Mas muitas súmulas, nesta perspectiva, vão além da lei e criando direitos. Entende o legislador que esta posição criativa é inadequada, considerando a divisão dos poderes. Cita como exemplo a súmula que determina o pagamento cumulativo dos adicionais de insalubridade e periculosidade, quando a lei assim não estabelece, dentro da perspectiva reformista. A jurisprudência relativa à ilicitude da terceirização no campo trabalhista, entendeu o legislador que esta é uma jurisprudência criativa, normativa, vamos dizer assim, e vários outros exemplos. Além disso, também constitui premissa da reforma o questionamento sobre o que o legislador reformista compreendeu como rejeição pelo Poder Judiciário trabalhista dos meios alternativos de solução de conflitos e a defesa ou a reivindicação pelo Poder Judiciário do monopólio dos juízes do trabalho na solução dos conflitos trabalhistas. A consequência disso, nesse diagnóstico, é alimentar o vício da litigiosidade, gerar insegurança jurídica, a demora e o alto custo do Poder Judiciário, com tanta demanda e com o monopólio da solução dos conflitos no Poder Judiciário. Quais são as perspectivas do legislador e da nova ordem normativa trabalhista na visão do legislador? A perspectiva é o fortalecimento da negociação coletiva por intermédio da sobreposição da negociação coletiva sobre a lei trabalhista,
num rol extenso de temas em que o legislador definiu esta prevalência do que comumente tem sido chamado do negociado sobre o legislado. Isso está no artigo 611-A. No 611-B, o legislador também estabelece restrições a essa prevalência da negociação coletiva sobre a lei. E elenca um rol de temas em relação aos quais não operaria esta supremacia da negociação coletiva sobre a legislação trabalhista. O legislador também quer fortalecer o diálogo entre o trabalhador e o empresário, regulamentando a representação dos trabalhadores por empresa, mas à margem do sindicato. Nesse ponto, parece destoar um pouco das premissas do legislador quando é a sua intenção o fortalecimento da estrutura sindical e da negociação coletiva. Mas, no momento de estabelecer o diálogo entre trabalhadores e empresa no âmbito do estabelecimento ou da empresa, o sindicato ficou excluído. A representação dos trabalhadores é eleita pelos seus pares, mas não há previsão da intervenção do sindicato nesta mediação do diálogo entre trabalhadores e empresários e o empresário. Me pareceu um pouco dissonante ao resultado da norma com a premissa adotada pelo legislador. Instituiu novas formas de contratação, a flexibilização da jornada do trabalho, a extinção do imposto sindical e, dentro da perspectiva de redução dos custos do trabalho, a nova legislação, embora na declaração de motivos tenha, por mais de uma vez, declarado, até com certa ênfase, que em nenhum momento a reforma pretendeu retirar direitos dos trabalhadores, mas fica muito claro que em diversos dispositivos há inegável prejuízo para os trabalhadores decorrentes dessas mudanças, especialmente com relação à jornada de trabalho, o contrato de trabalho intermitente, porque muda a noção de tempo à disposição para que o trabalhador seja remunerado tão somente e exclusivamente pelo tempo efetivamente trabalhado. Esta é uma mudança, a meu ver, paradigmática. No teletrabalho, de alguma forma, abertura para transferir para o trabalhador os custos com a infraestrutura para o desempenho do seu trabalho fora do expediente, fora do estabelecimento da empresa. E diversos outros expedientes que me parece causar prejuízo significativo aos trabalhadores. Entendendo que as indenizações do dano extrapatrimonial vinham sendo praticadas de modo aleatório e sem muita coerência e excessivo, o legislador também estabeleceu as indenizações tarifadas em lei, de modo que estabeleceu limites máximos para essas indenizações. Isso está em discussão e vai dar creio, muito debate jurisprudencial e doutrinário em torno disso. O que o legislador, esses são pequenos exemplos, mas o que o legislador pretende com estas modificações? O combate à informalidade
na contratação de mão de obra. Este é um ponto. O outro, geração de empregos. A adequação da legislação trabalhista à realidade, entendendo que a atual estaria fora da realidade, então essa é uma intenção. Tornar as entidades sindicais mais representativas. Nesse aspecto que, há poucos minutos atrás, eu disse que a exclusão do sindicato, da mediação, da representação dos trabalhadores, do diálogo entre os trabalhadores e a empresa, me parece não prestigiar esse objetivo do legislador, que é de tornar as entidades sindicais mais representativas. E, por fim, um ponto muito caro na administração da justiça ao reformador é a ideia de segurança jurídica. Este é um ponto. Já no tocante à administração da justiça, a reforma quer o fomento dos meios extrajudiciais de resolução de conflitos, a contenção do ativismo jurisprudencial, especialmente do Tribunal Superior do Trabalho, e promover um equilíbrio, que essa jurisprudência nem vá além e nem fique aquém dos limites da lei, segundo o legislador reformista. E esse ponto também foi muito enfático na exposição de motivos, que é a princípio, regulamentação do princípio da intervenção mínima do Poder Judiciário na autonomia coletiva. E aqui uma curiosidade, a meu ver, do ponto de vista técnico-jurídico, profundamente questionável. Em norma expressa, o legislador reformista estabeleceu que a análise da validade ou não das normas resultantes da negociação coletiva em convenções e acordo coletivo pelo Poder Judiciário se devem restringir exclusivamente a averiguar os elementos de validade do negócio jurídico, lá da legislação civil comum. Agente capaz, forma prescrita em lei, possibilidade jurídica, somente esses três elementos pretendeu o legislador. Veja bem, esqueceu-se o legislador de que normas coletivas podem dispor contra a Constituição, por exemplo. Pelo que está na literalidade da norma instituída pela reforma, não poderia haver um juízo de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade destas normas coletivas. Só nesse aspecto, eu já diria que há um problema jurídico importante aí nesta pretensão do legislador. Fortaleceu-se o princípio da transcendência, criou-se o procedimento da jurisdição, com essa intenção, o procedimento da jurisdição voluntária para a homologação de acordo extrajudicial, esse é o nosso tema, um dos nossos temas. Instituiu o outro tema que vamos tratar aqui, que é a arbitragem dos dissídios individuais, mas também no campo da administração da justiça. O legislador criou restrições ao acesso à justiça quando cria um filtro mais rigoroso para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita a quem maneja o processo trabalhista, instituindo ônus e riscos para o ajuizamento da ação trabalhista. Por exemplo, os ônus da sucumbência recíproca. Se o trabalhador perder uma demanda, dependendo das condições ali legais estabelecidas, ele pode ser condenado a pagar as despesas do processo, custos, honorários, advocatícios, etc.
E visou também o legislador desestimular a má-fé, a litigância de má-fé. Com a perspectiva, com esse conjunto de normas e outras que eu não pude citar aqui, ele visa desestimular a judicialização, desjudicializar as relações de trabalho o máximo possível, descongestionar o poder judiciário trabalhista e criar mais segurança jurídica para as partes do contrato de trabalho. Bem, eu tentei aqui traçar uma visão panorâmica dos diagnósticos e da perspectiva do legislador em relação à reforma trabalhista que está aprovada, enfim. Agora, a minha pretensão é passar para uma abordagem, para os temas, uma abordagem dos temas que nos dizem respeito. Então, comecemos pelo primeiro tema, que é objeto específico desta nossa conversa aqui hoje, a jurisdição voluntária trabalhista. Eu começaria fazendo uma breve apresentação do que podemos entender por jurisdição voluntária trabalhista, ou jurisdição voluntária. Tradicionalmente, na doutrina clássica, reservou-se ao conceito de jurisdição voluntária aquelas situações em que o poder judiciário atua administrativamente para integrar ou fiscalizar a manifestação de vontade de particulares. Então, nesse caso, o Poder Judiciário não exerce jurisdição em sentido substantivo do termo. É apenas formalmente, mas materialmente o Poder Judiciário estaria praticando um ato de administração. Esse ponto, eu creio que vai dar um imenso debate na doutrina e na jurisprudência de agora em diante. Por quê? Porque nós temos claramente duas posições desenhadas agora, já nesse momento. Uma que absorve a compreensão clássica do sentido da jurisdição voluntária, para dizer que não há processo, portanto, não haveria parte, não haveria sentença em sentido material, não haveria coisa julgada, e a atuação do Poder Judiciário na jurisdição voluntária, ela não significa a prestação jurisdicional propriamente dita. Isto, restringindo os atos de jurisdição voluntária para o nosso tema, porque ela se aplica no direito processual comum, por exemplo, a interdição de incapazes, situações relacionadas ao estado das pessoas, não só a interdição, mas casamento, divórcio, relacionados a direitos sucessórios, em que não há um litígio, mas há uma interferência, uma participação, melhor dizendo, do Poder Judiciário na conformação do ato de vontade que firma um negócio jurídico, o negócio jurídico submetido à jurisdição voluntária. Vamos nos ater aqui ao tema em que a jurisdição voluntária foi agora introduzida no processo trabalhista, que é a homologação do acordo extrajudicial celebrado por um empregado com o seu empregador, que está agora legalmente autorizado pelo legislador. Esta homologação seria uma participação do Poder Judiciário para acompanhar, fiscalizar e assegurar a validade
desses atos, sem, entretanto, interferir na vontade das partes, sem substituir a vontade das partes, como ocorre na jurisdição contenciosa, diz os partidários da doutrina clássica. Então, esse ato de homologação seria um ato constitutivo de situação jurídica, não esses dois outras modalidades de jurisdição voluntária não ocorre no processo trabalhista, porque na homologação do acordo, essa participação, com o concurso da vontade das partes e a chancela da vontade do Poder Judiciário, está se conformando um negócio jurídico e criando-se uma situação jurídica, que é a situação de convalidação de um ato negocial, o acerto, o acordo extrajudicial celebrado pelo empregado e pelo empregador. Então, a jurisdição voluntária, que eu já mencionei, apenas estou mostrando na tela para uma leitura rápida, o que distinguiria a jurisdição voluntária da jurisdição contenciosa, não é? Eu já mencionei, apenas para vocês darem uma olhada. Vamos ver agora. Eu quero focar aqui os aspectos controvertidos desta temática. Veja bem, o debate, a meu ver, vai se instaurar principalmente em torno destas questões que eu mencionei. Talvez essa primeira não tenha tanta importância prática, porque questiona se a jurisdição é voluntária. A doutrina clássica ela não seria nem voluntária e nem jurisdição, né? Há o questionamento, então, a grande debate, será um ato jurisdicional ou um ato administrativo? Teremos ação e processo ou apenas um procedimento? E aí, partes ou interessado, e essa é a questão mais relevante, faz ou não coisa julgada o provimento jurisdicional que virá no momento em que o juiz homologa o acordo extrajudicial celebrado pelas partes em procedimento de jurisdição voluntária? Essa é a questão fundamental, ao meu ver. Tradicionalmente, a doutrina, e inclusive o Supremo Tribunal Federal, sempre em sua maioria esmagadora, considerou que a jurisdição voluntária não constitui jurisdição em sentido substancial. E não há coisa julgada em relação ao provimento expedido pelo Poder Judiciário na jurisdição voluntária. No entanto, o debate atualíssimo, leva em conta o seguinte: para dizer que o provimento é jurisdicional, que faz coisa julgada, e que, portanto, nós temos um processo, nós temos jurisdição, nós temos partes e todos os elementos necessários para o reconhecimento da jurisdição, a jurisdição em sentido denso. Partem da seguinte posição: o Código Civil de 1973 continha um dispositivo no artigo 1111 que estabelecia que a sentença, entre aspas, proferida no procedimento de jurisdição voluntária poderia ser alterada. Ela não era definitiva e, portanto, não configurava a coisa julgada. O novo Código de Processo Civil não trouxe mais esse dispositivo. Muito antes, ao contrário, ele regulou a jurisdição voluntária, trazendo para a jurisdição voluntária outras situações, mas silenciou-se quanto ao status da decisão ou do provimento judicial no procedimento de jurisdição voluntária. Partindo desta premissa, aqueles que agora, nesse momento, sustentam, assustou, né?
nesse momento, sustentam que esse provimento é jurisdição e faz coisa julgada, então está instaurado o debate. E caberá à jurisprudência da Justiça do Trabalho, então, dar a palavra final e, quem sabe, ao Supremo Tribunal Federal. Possivelmente isso passará pelo TST, e creio que essa discussão pode chegar até o Supremo Tribunal Federal, porque, dependendo do enfoque do debate, pode envolver matéria constitucional. E aí eu acabei de explicitar que nós temos, então, duas posições doutrinárias, que aqui eu me assenhorei dos termos utilizados pelo jusprocessualista, o professor, que foi presidente da AMAGES aqui, o magistrado da Justiça Estadual, daqui a pouco eu me lembro o nome dele, num artigo que fez curto sobre a matéria, chamou de teoria administrativista, aquela que eu já expliquei aqui, as duas, né? E a outra, teoria jurisdicionalista, entendendo exatamente isso que acabei de mencionar. O artigo 1111 do CPC dizia isso aqui, que a sentença poderia ser modificada. Diante do silêncio do novo código, deixou de prever, entendeu-se, inclusive o articulista, que agora a jurisdição voluntária é, sim, jurisdição em sentido substancial. O que diz a norma trabalhista, recém-introduzida no sistema processual trabalhista? Ela estabelece a competência, né? Compete às varas do trabalho, incluiu lá mais esse item, dentre todos aqueles, de solucionar os dissídios individuais de trabalho, enfim, todas aquelas questões que estão lá no artigo 652, acrescentou uma linha, tudo bem, só para ter coerência com o procedimento. E instituiu um capítulo novo na CLT, 3A, intitulado jurisdição voluntária trabalhista para homologação de acordo extrajudicial. Qual é o procedimento? É muito simples. É preciso que haja uma petição conjunta das partes. E, aqui, o jus postulandi foi revogado, pelo menos em relação a esse procedimento de jurisdição voluntária. É exigida a presença obrigatória do advogado. E mais, o mesmo advogado não pode ser representante de ambas as partes, ou de ambos os interessados, conforme a teoria que os senhores preferirem para esse procedimento. Então, tem que ser cada qual com o seu advogado, petição conjunta, sendo que o trabalhador pode fazer-se representar por um advogado do seu sindicato. Então, estas são... Uma vez ajuizada o procedimento, distribuído o procedimento, o magistrado para o qual, o órgão judicial para o qual foi distribuído o procedimento de jurisdição voluntária, tem 15 dias para tomar uma providência. Ou ele homologa o acordo extrajudicial, ou, se ele sentir necessidade, ele designa uma audiência. Ficou a dúvida, para que essa audiência? Isso é para ele interagir com as partes, sentir as bases do acordo na perspectiva das declarações das partes, só, porque é um procedimento de jurisdição voluntária. Caberia ao juiz, se ele sentir necessidade ou desconfiar de alguma coisa, determinar de ofício a instrução do procedimento? Creio que não. Não é o caso, porque na jurisdição voluntária não há não há uma lide. Essa é uma outra característica. Na jurisdição voluntária não há lide, não há conflito. Há a convergência de vontade
das partes em torno de um procedimento processual e não cabe definitivamente a interferência do órgão judicial na vontade das partes. Então, esta fica aí uma questão que considero razoável de se pensar. Para que essa audiência? E aí eu já estou anunciando o problema fundamental da introdução desse instituto no sistema processual trabalhista, que é: qual é a extensão do papel do magistrado que vai presidir o procedimento de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial, quando ele sentir que não vai homologar o acordo, ou sentir que há problemas na homologação do acordo. E daqui a pouco eu falo as questões mais abrangentes em torno desse assunto. Eu queria ainda chamar a atenção dos senhores sobre o que o magistrado, no procedimento de homologação, faz. O Supremo Tribunal Federal, em jurisprudência antiga, ele, em uma das suas emendas, diz claramente que o procedimento de jurisdição voluntária, no procedimento de jurisdição voluntária, o Poder Judiciário faz tão somente um juízo de delibação, muito próximo daquele que a Corte Suprema faz quando ele convalida sentenças estrangeiras para serem executadas no território nacional. Ele não entra no mérito da decisão estrangeira, ele tão somente averigua a sua conformação com o sistema jurídico nacional do ponto de vista da coerência do que foi decidido na sentença estrangeira com o sistema jurídico nacional. Mas ele não entra no mérito da justiça da decisão, etc, etc, etc. A mesma coisa a Suprema Corte. Eu achei muito feliz a jurisprudência da Suprema Corte, porque, ao fazer essa comparação, ela deu com clareza o papel do magistrado no procedimento de jurisdição voluntária ao homologar um acordo extrajudicial, no nosso caso aqui. Ele não vai interferir no conteúdo das vontades das partes levada à sua apreciação. E aí nós voltamos à questão profunda que eu já mencionei para os senhores. O grande problema é a coisa julgada. Se nós evoluirmos para considerar que o provimento do juiz, nesse caso, fará coisa julgada, a meu ver, nós estamos atribuindo coisa julgada a um exame jurisdicional precário. Porque o juiz, a meu ver, não vai instruir esponte sua, de ofício, a situação que está por trás, de fato, que subjacente ao acordo celebrado extrajudicialmente pelas partes. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós já lidamos na jurisprudência trabalhista, às vezes, com o problema das lides simuladas. Os senhores que têm experiência já conhecem o que queremos dizer com esse termo das lides simuladas. Aqueles casos em que utiliza-se o processo para um fim não previsto e não sustentável em lei. Às vezes, até para chancelar uma fraude, algo por aí. É a lide simulada. Então, me parece que nós teremos esta grande questão a ser resolvida. Eu tenho uma posição pessoal, mas eu estou trazendo aqui para os senhores as possibilidades da matéria controvertida. E temos que ter uma posição clara sobre esse problema que eu estou trazendo aqui, antes de nos decidirmos sobre se vamos sustentar, teórica e jurisprudencialmente, que o provimento jurisdicional
aqui no nosso tema, faz coisa julgada substancial. E adianto também que nós precisaremos de ter a Corte Suprema mudar a sua jurisprudência tradicional. Desde 1960, eu fiz uma breve consulta, eu vi jurisprudência lá desde 1964, até depois da Constituição Federal, dizendo que a jurisdição voluntária não faz, o provimento judicial na jurisdição voluntária não faz coisa julgada. Este, a meu ver, é o aspecto mais importante e polêmico desta matéria inédita que o legislador processual trabalhista trouxe agora para a CLT, por intermédio do capítulo 3, que é o que trata dessa matéria. Aqui alguns detalhes que, ao instaurar esse procedimento, com base nesse novo dispositivo, 855-E, o prazo prescricional fica suspenso e retoma-se a partir do que o legislador chama de trânsito em julgado da decisão. E aqui, veja bem, ele chamou de trânsito em julgado. Que trânsito em julgado é esse? Para fazer coisa julgada material ou coisa julgada formal? Ele está dizendo que é recorrível a decisão que não homologa o acordo extrajudicial, porque a que homologa é o que as partes querem, e a consenso ninguém vai recorrer. Homologou, está certo. O problema é, deixo de homologar, as partes vão recorrer. Qual é o alcance desta expressão, trânsito em julgado, utilizada pelo legislador, frente às questões que já mencionei? E um outro aspecto é que nós sabemos que o acerto rescisório mudou alguma coisa. Antes, se o aviso prévio era indenizado, as verbas podiam ser pagas em 10 dias. Se não era, paga imediatamente ao vencimento do prazo do aviso prévio. Agora, o prazo generalizou-se em prazo de 10 dias, independentemente de ser cumprido ou não o aviso. Então, ressalvou aqui esse dispositivo, o legislador também, aqui no procedimento de jurisdição voluntária, que a instauração desse procedimento não suspende esse prazo. Então, se a pessoa protocolou lá, a parte protocolou o pedido de jurisdição voluntária, passou os 10 dias, não pagou, não cumpriu as obrigações rescisórias, ele vai incorrer nas multas na multa do artigo 477 e nas sanções que estão lá. E eu disse que eu não faria juízo de valores ideológico nem político constitucional da reforma, porque nós já temos a lei posta e vai entrar em vigor. A minha análise será técnica. E mesmo tecnicamente, eu vejo o seguinte: aquelas premissas que eu disse no início me parecem contraditórias com o procedimento de jurisdição voluntária, tal como ele foi posto. Se o problema é desjudicializar, o procedimento de jurisdição voluntária é um convite permanente à judicialização de questões em relação às quais não existe um conflito, não existe uma lide, e não existe também a necessidade de intervenção do Poder Judiciário na vontade das partes, porque o legislador anunciou que ele quer o mínimo de intervenção do Estado e da Justiça na vontade das partes. Aqui ele está elevando ao máximo, porque está convidando a judicialização em situações em que não há conflito e reforçando, ao meu ver, a cultura da judicialização que ele tanto quer mitigar com as outras providências tomadas. Esse é um problema de administração de justiça. A outra questão também que me parece contraditória com as premissas que anunciei no início da nossa aula, se a perspectiva de fortalecimento da negociação coletiva e fortalecimento dos sindicatos, ele retirou dos sindicatos essas funções administrativas assistenciais
que o sindicato sempre teve, e transferiu para o Poder Judiciário funções burocrático-administrativas assistenciais. Então, nesse ponto, eu fico imaginando que a exacerbação desta medida transformaria a Justiça do Trabalho em captes e minúcios num grande escritório público de contabilidade e num grande sindicato público aberto a todo e qualquer membro de qualquer outra categoria, a meu ver. A meu ver. Lembrando que na jurisdição voluntária é administração pública de interesses particulares. Quando ele está devolvendo para o sindicato uma série de coisas e também deixando, até retirando o sindicato e prestigiando excessivamente a vontade individual das partes e retirando o sindicato da representação, no caso da empresa, ele está dizendo que não tem interesse público lá naquela matéria. Mas aqui haveria interesse público em instituir esse procedimento de jurisdição voluntária onde não há conflito? Esta é uma pergunta importante. Bom, eu não sei se há espaço para perguntas. Não, né? A moça está acabando de dizer que não. Então, vamos agora evoluir para o nosso segundo tema, que ficou sob minha responsabilidade nessa aula, desse curso, nesse seminário virtual importante, promovido pela OAB, pela AMAT e pela Escola da Advocacia. Eu trouxe as questões mais relevantes, que entendia, para caber a minha fala dentro dos 40, 50 minutos que você me disse. Não foi, moça? Então, eu vou tentar ser obediente aqui. Eu tenho quantos minutos mais? Eu devo... Hã? Pode. Então, eu vou tentar agilizar aqui o mais rápido possível. O outro tema não é menos polêmico, controvertido, eu acho mais controvertido do que o que eu acabei de expor. Eu acho que eu fui eleito como o bode expiatório desses dois temas, porque são, a meu ver, os mais controvertidos da reforma, depois do negociado sobre o legislado. Esses são os mais controvertidos. A arbitragem trabalhista. É possível? Vamos ver. O que diz a nova norma da CLT? Nos contratos individuais do trabalho, cuja remuneração seja superior a 2 vezes ao limite máximo estabelecido no regime geral de previdência social, poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou mediante sua concordância expressa. E o artigo diz claramente que o procedimento será o da Lei 9.307, de 96, a lei da arbitragem. Isso significa que, quando o salário, a remuneração do trabalhador envolvido na cláusula compromissória arbitral for superior, mais do que 11, hoje, mais do que R$ 11.062,62, é possível a arbitragem. Este é o limite. Qual é o grande debate sobre a arbitragem no direito trabalhista? Trata-se, a arbitragem diz, é aplicável a direitos patrimoniais disponíveis. Classicamente, os direitos trabalhistas são considerados de ordem pública, indisponíveis, irrenunciáveis, inderrogáveis. É possível compatibilizar a ordem trabalhista com o Instituto da Arbitragem?
Em 1996, eu escrevi e sustentei a possibilidade com limites bem rigorosos, que eu vou tentar sintetizar aqui. Depois, em 2014, eu disse, embora eu tenha escrito em 98, ou 99, a possibilidade técnico-jurídica da arbitragem individual no direito trabalhista, hoje, em 2014, não recomendaria, por questões culturais e pelo contexto das relações de trabalho no Brasil. E, de repente, vem o legislador e diz disto quase restritamente, porque a limitação é apenas remuneratória. Por que eu entendia compatível com o direito do trabalho? Em que circunstâncias? Primeiro, os direitos trabalhistas são indisponíveis? São. E indisponíveis, que é aquele que você não pode abrir mão deles em hipótese nenhuma. Há alguns que são indisponíveis no tempo, antes, no momento da celebração do contrato e no curso do contrato de trabalho. Mas, depois de encerrado o contrato de trabalho, como a doutrina clássica mexicana e a jurisprudência, a nossa doutrina tradicional, por exemplo, as instituições do professor Arnaldo Susequim e outros tantos, Délio Maranhão, etc., esses direitos são a possibilidade de renúncia após extinto o contrato de trabalho. Direitos patrimoniais. Os indisponíveis diz respeito aos direitos da personalidade, os direitos inerentes à pessoa do trabalhador. Esses são sempre indisponíveis. Eu estou falando dos patrimoniais, que são renunciáveis dependendo do momento. Então, estes, após extinto o contrato de trabalho, desculpe, eu mudei aqui, após extinto o contrato de trabalho, seria possível a renúncia. A inderrogabilidade, o que nós vamos fazer com a inderrogabilidade? Não são derrogáveis. A arbitragem poderia compatibilizar-se com isso? Entendia eu e ainda entendo. Se nós operarmos a arbitragem de direito, é possível. Porque na arbitragem de direito, o árbitro é obrigado a aplicar a legislação tal como ela é, sob pena de nulidade da sentença arbitral. Ora, se a sentença arbitral é nula por não ter observado o princípio da legalidade, nós estamos falando da arbitragem de direito. Portanto, ela é possível. Não poderia ser por equidade. A equidade é aquela arbitragem que o árbitro julga conforme a sua consciência, conforme aquilo que ele acha justo, sem estar vinculado à lei. Já vou falar aqui. Tá. Mas penso que a restrição não deveria e nem poderia ser somente esta. Como cabe aos sindicatos a defesa dos interesses e direitos da categoria que representa, como cabe aos sindicatos atuar coletivamente e concorrer com a vontade individual dos sua categoria, na prática de atos jurídicos, na negociação coletiva, etc., me parece que a coerência desse instituto com o direito trabalhista só se daria se ela for proveniente de negociação coletiva e for promovida pelos sindicatos. Tanto em relação à regulamentação do procedimento, tanto em relação à escolha dos árbitros. Imagine os senhores, o trabalhador não tem experiência para dizer
qual árbitro seria confiável para resolver esse problema? Boa parte deles. Então, cabe aos sindicatos, criteriosamente, fazer a lista, a plede dos árbitros que ele entende que seriam confiáveis para a categoria, em defesa coletiva, e não cada caso individualmente considerado. Eu não vou detalhar outros aspectos em razão do tempo. Entendo que também por pessoa jurídica. E esta pessoa jurídica seria esta aqui, que está na CLT, artigo 625-H, que é uma instituição intersindical, criada pelos sindicatos, e no âmbito dela prevê-se um conselho de arbitragem constituído pelos sindicatos, por pessoas que os sindicatos vieram a chancelar a sua idoneidade e confiabilidade em termos em perspectiva da sua categoria, e o procedimento e todos os elementos do procedimento arbitral seriam previstos nessa instituição aqui. Entendo que, se chancelada e protagonizada pelo sindicato, haveria coerência constitucional com a arbitragem de direito, exclusivamente. Ela é incompatível quando, na minha perspectiva? Direitos não patrimoniais, obviamente. E aqueles que dizem respeito à integridade psíquica e física também, integridade não é só moral, também aqui eu me esqueci, tem que dizer, não, aqui já ajuda. E relativa à saúde e segurança ao trabalho, e outros tantos não patrimoniais que possamos entender como tais. Por exemplo, indenização de dano moral. Poderia ser arbitragem? Entendo que não. Não é o fato dela poder ser traduzível pecuniariamente que a tornaria disponível e transigível, porque a fixação do cabimento desta indenização por dano moral diz eminentemente e exclusivamente a estado da personalidade da pessoa, do trabalhador. Então, isso tem que ser preservado para o Poder Judiciário nesta perspectiva. Também, ao contrário do que o legislador deixou sem limites, esta cláusula compromissória, a meu ver, seria nula se ela implica em renúncia prévia ou no curso do contrato de trabalho à jurisdição trabalhista, exatamente pelo mesmo problema da irrenunciabilidade ou da renunciabilidade dos direitos. Aqui, para mim, processualmente, também opera o mesmo critério de validade ou não da renúncia, se ela é feita posteriormente à extinção do contrato de trabalho. Aqui são já elementos da teoria e da norma geral da arbitragem, eu não vou aqui tomar o tempo dos senhores com isso aqui, são aspectos teóricos. A sentença, se nós tínhamos alguma dúvida, alguma que fosse, que a arbitragem é atividade jurisdicional privada, com todas as consequências, agora não temos como mais ter. Os termos, inclusive, são todos processuais jurisdicionais. Partes, sentença, julgamento arbitral, execução. E o novo Código de Processo Civil trouxe um dispositivo claro. São títulos executivos judiciais. A sentença arbitral. Judiciais. Não é título extrajudicial na perspectiva do legislador. Isto significa que o árbitro exerce jurisdição privada. Eu vou me ater nesse exemplo, tem muitos outros. Aqui é a interação entre o poder judiciário, entre a jurisdição estatal e a jurisdição privada arbitral. Alguns exemplos que eu trouxe e eu já vou caminhando para o final, viu? Então, primeiro, a interseção da jurisdição estatal na jurisdição privada já começa aqui. A ação anulatória de sentença arbitral,
que é passível de ser ajuizada se desrespeitada a lei e os procedimentos arbitrais. A parte que se sentir prejudicada pode pedir ao juiz estatal que condene o árbitro a completar a sua sentença arbitral, porque faltou ele observar a completitude, a integridade da cláusula arbitral ou do compromisso arbitral. Então, se ela for incompleta, ele pode ajuizar a ação. A execução da sentença arbitral é feita na justiça estatal. E, além da ação anulatória, quando ela for executada, o interessado poderá embargar a execução da sentença arbitral, obviamente, no Poder Judiciário. Agora, veja bem, o árbitro também controla o juiz. Veja bem, antes de instituída a arbitragem, o juiz estatal pode conceder medidas cautelares, cautelar ou de urgência. Isso está na lei da arbitragem, a justiça estatal. Mas depois de instaurado o processo arbitral, cabe aos árbitros manter, modificar ou reformar a medida cautelar ou de urgência deferida na justiça estatal. Vejam, senhores, o poder jurisdicional do árbitro agora. Ele pode controlar decisões do Poder Judiciário. Segundo, instituída a arbitragem, a medida cautelar ou de urgência será requerida diretamente aos árbitros. Então, o árbitro, no caso, tem a prevalência sobre a justiça estatal, no caso de medida cautelar de urgência. Mas, além de ter o poder de instrução, a reserva arbitral é controlada, ele controla porque ele não tem poder coercitivo. Então, ele tem poderes instrutórios plenos, mas não tem poder coercitivo. Então, ele tem que, quando precisar, expedir uma carta arbitral ao órgão jurisdicional solicitando a prática de algum ato processual que escape à reserva arbitral. Um deles é a condução coercitiva de testemunha. O árbitro não pode fazer isso. Sentenças são detalhes pequenos. A arbitragem, assim como o procedimento voluntário, de jurisdição voluntária, também interrompe a prescrição. Aqui é diferente, ela não suspende, ela interrompe a prescrição. Então, eu já recebi agora um cartão azul e branco, significando que eu tenho que parar em 5 minutos, eu vou pedir só um minuto só. São esses os dois temas que me foram incumbidos, e eu procurei aqui trazer uma síntese das questões, das mudanças principais que ocorreram em relação a esses dois temas, a da jurisdição voluntária para a homologação de acordo extrajudicial e da arbitragem individual trabalhista, arbitragem de dissídios individuais trabalhistas, também a mesma coisa. Procurei trazer os aspectos mais controvertidos que vão desafiar-nos, a nós juristas, tanto os teóricos como os de ofício, ao longo do tempo em que a reforma entrar em vigor, de modo que nós estamos aqui com esse desafio muito grande. De qualquer forma, todos nós queremos uma justiça mais justa, uma justiça que cumpre a sua função num prazo com a duração razoável do processo, e eu creio que este desiderato nós podemos alcançá-lo com a reunião de todas as portas pelas quais se pode realizar a justiça, se pode buscar a efetividade dos direitos, e cabe a nós abrirmos as nossas mentes e o coração para fazermos dessa reforma o que for possível de melhor, mas também termos a ousadia
de também analisar, interpretar e aplicá-los à luz da Constituição Federal. Isto, a meu ver, implicará algum exame difuso e concentrado de constitucionalidade de algumas destas normas provenientes da Lei 13.467, inclusive algumas que dizem respeito diretamente aos dois temas aqui tratados. Eu agradeço a atenção e muito obrigado. Até a próxima.